Fala galera, aqui é o Leandro do Léo Putiflá. Estamos para mais um vídeo para você ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Mengão Malvadão. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aquele sininho maroto e deixar aquele comentário sobre o que achou. Direitos autorais da ESPN Brasil, link na descrição. Esse papo, Pedro Ivo Almeida, olhando o Everton Ribeiro, olhando o quarteto na frente, mais livre. O Paulo, na entrevista, ele fala, né? Já tinham jogado nessas posições, de fato, mas uma aproximação ontem, ela chama atenção e ela faz isso aí, ó. A gente comparando os números do Everton Ribeiro na temporada em 15 jogos, eles são bem inferiores ao que o Everton faz ontem. Claro, também o mérito individual, além de todo esse posicionamento, né, Pedro? Tudo bem, Dani? Um beijo pra você. Boa tarde, Sormani, Facinca. Pedrão. Um beijo especial ao Zé e ao fã do esporte que nos assiste, porque às vezes passa batido no automático, né, Dani? Mas aqui somos seres humanos, a gente não tá aqui pra ser uma máquina de reproduzir certas falas, pra atacar, desagradar ou agradar. Então, eu acho bacana. O Zé sempre se emociona muito quando ele lembra de onde ele veio, né? Onde ele tá, o que ele tá fazendo. Eu imagino o que foi. A gente até brincava mais cedo que a saída de treino não foi por acaso, tinha um valor especial, sentimental. Agora, falando do Flamengo, é meio louco, né? Você tocou num ponto que eu acho interessante. Antes da bola rolar, a turma vaiando do Everton Ribeiro, e agora já voltando a chamar pelo apelido, como é que é, o miteiro, né? Então, é tudo muito louco. Se jogar mal no fim de semana, vai ser cobrado. Se perde para um Palmeiras na semana que vem, vai ter que aturar o torcedor amassando o carro na porta de CT. Então, devagar um pouquinho com o andor. O que eu acho é que se toca uma situação. Esses jogadores já tinham jogado nessas posições. De onde eles partem no jogo, a gente já tinha percebido. Agora eu acho que também o Paulo, se não foi um recuo intencional ou estratégico, um passo atrás em algumas convicções que ele vinha mantendo muito firmes, talvez tenha sido só por uma estratégia, respeitoso também, não só por convicção. Mas são interações diferentes, são movimentações diferentes. O Everton parte da direita, mas ele chega finalizando na esquerda, como no segundo gol que ele marca. Ele chega jogando por dentro, ele chega abrindo o corredor para quem passa. O Bruno começa na esquerda, mas ele faz quase que um movimento simulado de diagonal, entra muito mais na área do que nos últimos jogos. O Arrascaeta parte de uma posição ali meio central, um pouco pela esquerda, mas corre pelo corredor, mas corre pela faixa esquerda do campo ali, um pouco mais. E vai para dentro da área, né, o Arrascaeta? Aparece em todos os momentos. O Gabriel abre pela esquerda, serve. O Gabriel faz o facão no lance que acaba gerando pênalti em cima do Arrascaeta. Então, tudo isso é fruto de interações. Um time que entendeu como o Tajeres se comportava, o Tajeres se lançou, deu campo a esse Flamengo. Esse Flamengo, esse quarteto funcionando com mais fluidez, se movimentando bastante, trocando bastante, sem guardar tanta posição. Eles partem de uma posição que a gente já viu em outros jogos, mas com uma movimentação, com uma troca muito mais intensa, aí se assemelha aquele Flamengo, que não é de 2019, mas é um Flamengo que a gente passou a gostar de ver. Muito intenso, muito dinâmico. Agora, não é só isso. A gente pode falar do Everton, a gente pode falar do Bruno, do Arrascaeta, do próprio Gabriel pela movimentação, pelo pênalti cobrado, mas o Paulo sabe, ele deixa isso claro na coletiva. Acho que a gente vai passar daqui a pouco também nesse assunto. Do meio para trás, tem muita coisa para ser debatida. Do meio para frente, dá para ver um mínimo de evolução. Questionamos durante as finais do estadual, questionamos na estreia da Libertadores, minimamente contra o Atlético Goianiense. Se faltou movimentação, fluidez, tinha uma ideia, e ontem já deu para ver uma evolução. Eu estou pensando aqui, você fala em evolução e eu fico pensando assim, né? Claro que é uma evolução e longe de mim querer desmerecer qualquer trabalho que o Paulo Sousa esteja fazendo. Agora, também existe, Sormani, uma memória desses jogadores, né? Quando eles ficam um pouco mais livres das funções táticas que o Paulo propunha num outro momento. E vendo o jogo de ontem, você acha que o treinador vai repensar essa estratégia de repente, deixá-los mais soltos ali, os quatro, e defender de uma outra maneira? Tudo bom, Dani? Tudo Beijão pra você. Um abraço pro Facinca, pro Pedro, pro Zé, que tá lá em Itaquera, pro fã de esporte. Ontem fluiu como fluía no passado, né? Jogadores com liberdade de movimentação e o resultado disso foi um jogo consistente. O Flamengo é exceção no finalzinho do primeiro tempo, que toma aquele gol, depois começa o segundo tempo um pouquinho preocupado em não tomar um empate, mas aí as coisas foram se ajeitando e o Flamengo tomou conta do jogo de novo e fez o terceiro gol e venceu a partida com tranquilidade. Era o adversário mais difícil do grupo, hein? É o Tajeres, é um time argentino, é sempre complicado, ele sabe jogar fora de casa, mas o Flamengo não deu chance para o Tajeres gostar do jogo. Agora,
foi um jogo, né? Precisa ver o que vem pela frente. O que vai acontecer contra o São Paulo domingo. É isso que nós precisamos saber. Qual vai ser a postura do time? Como o time vai se movimentar? Entendeu? Eu ainda acho, já falei aqui, eu disse isso já desde o começo, eu acho que o Arrascaeta podia ser um pouquinho mais rápido, mas não é a característica dele. Entendeu? A movimentação, a corrida dele é corrida de perninha curta, entendeu? É que quando você pensa nos 4, quem é rápido ali é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é rápido, o Gabriel é rápido, o Everton Ribeiro também é rápido. O que tem menos velocidade ali é o Arrascaeta. Mas ele acelera o jogo. Ele acelera com os toques dele. Então, exatamente. mas eu acho que isso é mais interessante. Ele faz a bola correr. Não, isso é importante. Isso também é importante. Agora, ele se movimentar e surgir com a opção de passe, pela movimentação dele, pela rapidez dele, também é interessante. Porque ele consegue meter essas bolas que desequilibram a defesa adversária pro Gabriel, pro Bruno e pro Everton, é porque eles têm movimentação. Porque se eles fossem estáticos, como... Não estáticos, né? Lentos, como o Arrascaeta seria mais difícil eles receberem essa bola. Entendeu? Então eu acho que... Mas tudo bem, isso aí não diminui nada, não tira o potencial do Flamengo. Eu gostaria de ver um pouquinho mais o Arrascaeta, mas não é característica dele. Se mexendo mais, entendeu? Mas eu gostei ontem do que vi. Agora precisa ter evolução, porque não adianta nada jogar bem um jogo, aí o outro joga mal, outro joga mais ou menos, joga bem, joga mal, mais ou menos, joga mal, bem, fica naquela ciclotimia que não te leva em lugar nenhum. Você precisa de um padrão, de uma linha de atuação para que você consiga, pelo menos, ambicionar campeonatos importantes, né? Como é o caso da Libertadores. Ô Facinca, você vê essa evolução que a gente está falando aqui? Você acha que tem mais a ver com essa memória? E aí, pensando num futuro próximo já, né, para a gente debater esse Flamengo, o Paulo Souza tem a possibilidade de repensar as atitudes e as escolhas dele diante do que foi ontem esse Flamengo em campo? Não, o Flamengo ontem jogou um futebol melhor, muito também em virtude de um adversário que ele é limitado. O Tajeres é uma equipe que hoje ela é a penúltima colocada do grupo dela no Campeonato Argentino, foi completamente desmontado da temporada passada para cá, em que justamente conseguiu estar nas primeiras colocações com o Cacique Medina, que hoje é o técnico do Inter, para se qualificar a Libertadores, e é um time em completa reconstrução, né, com atletas de baixíssima produtividade. Ontem, por exemplo, nenhum deles entendeu essa movimentação básica que o Flamengo fez. O Flamengo não fez nada de outro mundo ontem. Ele jogou um futebol simples, objetivo, contra um adversário em que é muito limitado. Então... Você está comprando uma briga que você não percebeu ainda. Que briga? Cara de raiva da Nani. Eu não, eu quero entender o que ele tá falando. É um time argentino, mas de pelo fato, que eu entendi, na é tabela, só porque o adversário era fraco. Mas você não viu nenhuma evolução? É só a melhora é a simplicidade que o Flamengo jogou em campo. Parou de tentar movimentações que eram fora daquilo que é o padrão que esse time está acostumado. Dentro também de uma ideia ainda do Paulo de buscar um time com mais amplitude, com mais velocidade e mais solto em relação à intermediária. Tem defeitos ainda de muitos de marcação, isso a gente vai falar a respeito de outro assunto, mas ontem se viu um pouquinho mais de proatividade. Nessa história do Arrascaeta talento, eu discordo, Sormani. Para mim, o Arrascaeta é o jogador que mais se movimenta no meio campo do Flamengo, tanto é que essa movimentação dele e essa, sintonia que ele tem com a bola nos pés, por que os adversários não conseguem marcá-lo muitas vezes? Porque ele é um cara que ele entra em espaços, ele é muito inteligente para atacar. O cara não precisa ficar correndo desordenado o jogo todo, mas ele ataca o espaço de uma forma muito inteligente, que ele consegue receber essa bola e distribuir na condição dos caras ali à frente. Né? Ontem, por exemplo, o Everton Ribeiro estava com essa liberdade, porque o Arrascaeta puxava muitas vezes a marcação como é que é o volante aqui? O Oliva, o primeiro volante da equipe do Tajeres. Ele puxava muito esse Oliva, porque ele se metia ali um pouquinho junto com o Bruno pela esquerda, abriu espaço por dentro, entrava o Everton. E aí ele circulava e o outro lado, o Gabriel puxando um pouco mais, o Arrascaeta se aproximava para fazer essa dobra, entrava o Everton Ribeiro. Então, ontem o Flamengo inverteu posições. Geralmente quem entra para chegar e finalizar e decidir o Arrascaeta, ontem foi o contrário. Né? Ontem foi o Everton que entrou para pisar mais na área e para decidir o jogo. A Arrascaeta veio balançar em relação à intermediária. De Gabriel, né? Exatamente. Aí você confundiu toda a marcação da equipe do Tajeres. O Flamengo não fez nada de outro mundo. Ele simplesmente só inverteu a última finalização, o último passe dobrado, que era o Arrascaeta com o Gabriel. Né? Aliás, o Arrascaeta com o Everton Ribeiro.
diante de um adversário limitado, e para mim o adversário mais forte do grupo será a Universidade Católica, porque é o time que já tem disputado mais Libertadores, já fez oitavas de final no ano passado, até inclusive jogou com o Palmeiras, fez um jogo duro lá em Santiago. É um time que já tem se acostumado, campeão chileno, então vive um momento, não é que é melhor que o Flamengo, óbvio que não, o Flamengo é muito favorito até para vencer a Católica aqui, conseguir um resultado lá, mas o adversário mais duro é o próximo. O Flamengo ganhou de um time argentino, beleza, o Tajeres, mas não é porque é argentino que é um time que, meu Deus, vai se impor e tal. Um pouquinho de calma, né? Eu acho que a grande diferença de ontem para o jogo anterior, né, é que a gente vê uma movimentação mais fluida, mais natural desses jogadores, de uma maneira que talvez eles não estivessem conseguindo colocar em prática ainda com o Paulo. A minha questão é se isso vai se manter, e aí, assim, acho que tem que fazer uma análise separada, né, do que foi o primeiro jogo com Vitória e o segundo, apesar dos 6 pontos para a Católica, que é o adversário, segundo o Facincani, mais difícil. Eu tenho dúvida, mas acho que eu ficaria entre os dois, assim, não boto num patamar tão diferente a Católica e o Talheres hoje. Católica é melhor. É mais organizado. Eu acho a Católica um pouquinho acima. Mas por quê? Pela marcação que vai propor? Pelo tipo de jogo que vai fazer? O trabalho é mais longevo, o Gustavo Poyet é um time que já vem de um Católica do ano passado, com o Talheres do ano passado, eu acho que a gente poderia ficar um pouco em dúvida. Ano passado. Eu acho que poderia ser a Católica que se mantém razoavelmente e o Talheres que foi, acho que o Facincani que citou, né? Foi meio que desmontado de um ano pro outro, acabou ficando fragilizado. Agora, na situação de... Eu só discordo um pouco quando eu entendo, o Facincani tem um ponto. Tem um adversário muito fragilizado do outro lado. Mas esse Flamengo vinha sendo questionado por não se impor nem contra os fragilizados. Por isso que foi um mérito ontem. Eu entendo a mínima empolgação do torcedor. O torcedor, ele tá naquela expectativa. Eu passei dificuldade com o Vasco, eu não consegui me impor contra o Fluminense, contra o Sporting Cristal. Eu ganhei, mas eu não convenci. O Atlético Goianiense se mostrou mais organizado em muitos momentos coletivamente. Ontem houve uma movimentação. O outro lado era fraco. Eu acho que houve quase que um suicídio ali. Um suicídio, uma ousadia exagerada de um Talheres que se lança contra o Flamengo, que sobe uma linha contra o Flamengo, e aí você dá campo para esses quatro, e esses quatro se movimentando dentro do Maracanã. Deles, né? Muita ingenuidade. Ingenuidade, ousadia, como queiram chamar. Mas esse Flamengo aproveitou. Porque estava passando ali enquanto o Facincani falava, passava o gol marcado pelo Everton Ribeiro no segundo tempo. Não sei se a gente consegue voltar esse gol especificamente, mas certamente vai rodar de novo no programa. Toda uma movimentação. É o setor do campo onde o Bruno ataca, é o Bruno abrindo, é uma área que se abre, é uma brecha que se abre no meio da defesa, é o Everton atacando esse espaço, é o Everton que começa o ataque do lado direito, mas ele chega para finalizar pela entrada, pela ponta esquerda da área do Talheres. Então, assim, tem toda uma movimentação que não é simplesmente pela fragilidade. Você também se movimentou para criar esse espaço. Sim. Você pode criar contra uma defesa mais sólida, contra uma defesa menos sólida. Agora, havia todo o entendimento. Mas por quê? Por causa da fluidez que você falou, né? Solto, as interações são melhores. E o Paulo bate muito nessa tecla. As posições não são novas. Agora, eu quero que eles interajam da melhor forma. E acho que ontem esse Flamengo começou a interagir da melhor forma. E uma torcida que aprendeu a cobrar e a subir o sarrafo, ela também aprendeu a detectar quando isso melhora. Ontem eu vi essa melhora. Não é porque era contra o Talheres, não é porque foi 3-1, não é porque era Libertadores. É porque ela viu um sinal. Ela viu 2-0 semana passada contra o Sporting Cristal e não se empolgou. Sim. Ontem, ela minimamente olhou e falou, dá pra voltar a jogar. É isso aí que a gente se acostumou. É essa movimentação. É assim que abrimos espaços. Então acho que o recado é muito mais por isso do que exatamente pela fragilidade. Poderia ser um Talheres, o mesmo Talheres e um grupo que não se movimenta. E sair com 1-1, com 2-1, sabe? Morno, uma coisa ali sem convencer. Acho que ontem a torcida olhou para o campo e viu o que ela pede, o que ela se acostumou, o que ela passou a aplaudir. Acho que até o que a gente aprendeu a gostar de ver do que deu certo, né? Porque o passe do Bruno Henrique era pro Gabriel, né? Não, eu acho que são duas situações. Se o passe não encaixa no Gabriel, você tem alguém chegando atrás. Sim. Mas entendeu? É o errado que deu certo. Eu entendo. A intenção do Bruno Henrique não era passar a bola. Mas o conjunto como um todo, a aceleração que o Arrascaeta dá sem correr, que é o toque de calcanhar, o tapa do Bruno, e ele chega. Como ele não chegou, tem um jogador compondo. Na verdade, ele deu um passe automático. E isso é muito bom, porque você já é aquela percepção de você sempre saber que em algum momento alguém do Flamengo vai pisar naquele setor. Então aí é o mérito do Bruno, que ele viu que, pelo menos na passada, geralmente, quando ele faz, né, essa jogada pela beirada, alguém vai atacar essa região da meia-lua.
E se foi o Arrascaeta, se foi o Everton, se era o Bruno, o Gabriel, não importa. Alguém vai atacar esse setor. O Flamengo tem isso, né? Exatamente. Acho que vai voltar o replay ali. Ó, o Everton comemorando, vai ser repetido. Olha só a movimentação, Bruno. Olha o buraco que se abre, o Everton ataca o espaço. Então, assim, nada disso é simplesmente por uma fragilidade. Você cria essa situação. Sim. O adversário, ele cai na sua pegadinha, mas você cria, você abre uma movimentação. Você abre uma movimentação. Eu tô entendendo o que você tá falando, mas depende do ponto de vista. Se o Flamengo toma esse gol, tava todo mundo caindo, matando em cima do Arão, que não fez isso, em cima do Thiago Maia, em cima do Andrés Pereira. Eu acho que são sempre duas óticas. Quem abre o espaço, quem permite quem deu a brecha. Mas isso acontece no Liverpool City, no Flamengo Tajeres, no Real e Chelsea. Agora, esse Flamengo não vinha nem abrindo esse espaço. Quantas e quantas vezes a gente falava, Flamengo roda esse movimento e não cria espaço. Agora ele criou. Tem a segunda parte do debate que eu concordo. Mas o Tajeres também deu brecha. Mas você confundiu o adversário. Nós vamos falar sobre ele mais tarde, entendeu? Vamos, deixa eu só, eu acho que restabelecer o sinal com o Zé. Deixa eu colocar o Zé nessa roda aqui também pra falar de Flamengo. Óbvio que daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians, o Zé não tá na arena por acaso, mas eu quero a opinião do Zé Elias também sobre esse jogo de ontem. Zé, tá ouvindo bem agora? Tudo bem aí? Boa, sim, tá agora sim, agora então tudo vamos tranquilo. nessa, que eu quero saber o que você achou desse quarteto. A gente estava falando aqui da movimentação mais natural deles no jogo de ontem e quanto isso influencia. O Everton fala isso na entrevista coletiva pós-jogo, né? O coletivo influencia no individual, então talvez por isso o futebol dele ontem tenha aparecido de uma maneira que não aparecia há muito tempo também, Zé. Bom, Daniel, eu sempre procuro falar sobre referências, né? Nos momentos difíceis, quando você tem as suas referências em campo, fica muito mais fácil. Então, quando você aproxima esses 4 jogadores e deixa, né, aquela movimentação livre, tranquila, e fala para eles mais ou menos, eu vou tentar colocar da forma mais simples possível. Olha, vai lá, façam o que vocês sabem dentro da nossa organização, mas eu quero vocês próximos, porque vocês próximos, vocês se conhecem, sabem a movimentação no olhar. É o que aconteceu ontem, né? Foi o que aconteceu ontem, né? Você percebe aí a movimentação do Everton, a movimentação do Arrascaeta. Quantas vezes nós falamos aqui, o Everton não é lateral esquerdo, não é ala esquerda. O Everton tem que jogar por dentro para fazer a função que ele faz, né? O Arrascaeta tem que jogar um pouquinho mais livre, solto, para aproveitar a individualidade dele e a capacidade dele de jogar nos espaços entre as linhas das equipes adversárias. Então tudo isso nós conseguimos ver ontem. É um time que tem os seus problemas. Eu vi o Facinca, né, falando sobre as questões defensivas, mas tem essa questão da transição de 3, de 4, né, ataca com 3, defende com 4, que isso eu acho que agora vai se tornar um pouco mais automático com o passar do tempo, o entendimento entre eles, entre defesa, meio campo e ataque. Mas aquilo que nós sempre falamos, quando você tem um potencial e você tem a capacidade que esses jogadores têm, você tem que criar o máximo possível de situações que eles fiquem em uma zona de conforto para que eles possam fazer as funções táticas que é pedida pelo seu treinador, mas com a bola nos pés, que eles possam jogar. Né? O futebol é uma intensidade, hoje tem tudo, né? Você tem intensidade, jogar com a bola, sem a bola, mas se você não souber jogar com a bola quando tem ela nos pés, né, fica mais complicado, porque você vai roubar e entregar para o adversário. O time do Flamengo tem um potencial enorme do meio para frente, né? Tem um potencial fantástico em termos de criatividade, então nada mais justo do que deixá-los jogar, e eu acho que isso foi o que aconteceu. Só lembrando um pouquinho, não quero fazer esse comparativo, mas lembrando um pouquinho daquilo que acontecia com o Jorge Jesus quando o Flamengo tinha a bola nos pés. Eles tinham total liberdade de movimentação, e isso é difícil para uma defesa que perde as referências, né? Quando você tem um jogador estático é muito mais fácil de você marcar. Quando você tem jogadores que se movimentam e tem a qualidade que esses jogadores do Flamengo têm, é mais difícil, é muito mais difícil, muito mais complicado. E acho que foi o Pedro que falou aí, né? Antes não fazia, agora fez. A culpa não é do Flamengo, o problema é do Tajeres. O Flamengo saiu com a vitória e o vestiário com confiança. Aqui, ó, o torcedor do Flamengo, ele tá empolgado até a página 2. O Doval fala assim: Daniela, avisa a bancada que o adversário era terrível, corroborando com o que disse o Facincani. O Diego fala assim: eu não vi a evolução causada pelo técnico. O Paulo Souza cedeu ao posicionamento antigo desses 4. Aí faz as críticas dele. Continua sem saída de bola, o time só toca pra trás, chutão quando tá bem marcado. E o Antônio fala: o Flamengo jogou pouco. O Gabi morto tá mal ainda. Ele dá uma cutucada no Gabigol aqui, dizendo que o Gabigol não rendeu o que ele quer esperar. Como é que saiu o lance do pênalti? É uma jogada que ele participa, né? O Gabigol faz o que ele sabe de melhor. Sai da área, faz o facão,
puxa a marcação, a bola entra por dentro, quem é que cobra o pênalti? É o Gabigol. Ai. O torcedor tá pegando o pé do Gabi morto, Gabigol, como queiro aí do Lil Gabi, mas dizer que ele não jogou nada... É ficar com uma coisa muito ali. Se ele não fizer gol toda hora, de 5 em 5 minutos, ele não tá jogando nada. O Gabriel vai bem. O Flamengo fez o que tinha que se esperar Gabriel se movimenta, Gabriel abre espaços. Eu achei a movimentação dos 4 ali, Arrascaeta um pouco acima, Everton com 2 gols. Agora, o Gabriel não estava morto ontem, não. O Gabriel participa, inclusive. Fala, Facinca, que eu vou colocar aqui o Flamengo fez o que se esperava dele ontem, ganhar de um adversário mais limitado, e ótimo, e que bom que conseguiu, é isso que é importante. O ponto fora da curva é ter dificuldade contra esse time de time, né? Contra esse tipo de time. O Flamengo não teve dificuldade, ele se mostrou seguro, e o que o torcedor espera nesse momento não é nem espetáculo, é segurança, é jogar com segurança, é jogar quão mais simples possível o Flamengo conseguir ser, para se tornar um time que na própria Libertadores passe esse tipo de recado. Também jogamos quando precisa e vamos atrás do resultado, que na Libertadores é mais fundamental do que o espetáculo. Quantos times dão espetáculo na Libertadores e ficam pelo caminho? Libertadores é diferente. O próprio Atlético, ano passado, exatamente, né? Você tem que ter o resultado também. O Flamengo tem que jogar, convencer e ter o resultado. Se o resultado for 1-0 em vez de ser 5-0, comemore 1-0. Fala, Zé. Não, eu quero, dentro do que o Facincani está falando, e eu concordo com ele, é só lembrar o que o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro o ano passado na Libertadores. Primeiro jogo teve dificuldades, no segundo jogo conseguiu o resultado, e a entrevista do Abel pós-jogo. Eu tinha um planejamento e esse planejamento deu certo. Muitas vezes você tem que escolher. Eu quero passar a fase. Como? Ganhei de 0,5-0, 2-0, 3-0, jogando bem, jogando mal, mas eu passei. Se o Flamengo bater campeão, ninguém vai lembrar se o Gabriel fez um gol ou não, se ele jogou bem ou não contra o Tajeres. Vão comemorar e colocá-lo como um dos ídolos da história do Flamengo. É o torcedor, a gente sabe como o torcedor funciona, mas isso não pode influenciar o vestiário do Flamengo. E Dani, time desorganizado não é campeão. Time ruim não é campeão. Ele tem algum mérito para ser campeão. Claro. Então, independentemente de como ele vai ser campeão, ele vai ter esse objetivo traçado e, dependendo do título, de uma forma mais evolutiva. Ou seja, tem equipes que... Eu falava em 2018 do Palmeiras, não vou mudar o assunto rapidinho, mas é só para dizer. Aquele time não jogava uma bola para ganhar uma Libertadores. E tanto é que não ganhou. Ele foi campeão brasileiro porque ele atacou 2 objetivos que eram maiores que ele não conseguiu. E aí ele foi campeão brasileiro pela sobra ali, beleza. Se o Flamengo tem como objetivo ganhar a Libertadores, ele tem que jogar pela segurança dentro dessa competição, né? E jogar um futebol que nessa competição, ou os adversários olhem pra ele e falam, pô, os caras estão cascudos. Sim. Não é um time de espetáculo e tal, mas é um time cascudo. É um time que na hora do vamos ver, vai lá e resolve, vai lá e faz um gol, faz um segundo gol, né? Então é esse tipo de postura. Você precisa jogar de acordo com o tamanho da competição, né? Essa competição hoje exige que o Flamengo seja mais cascudo e menos visual. Até porque, Dani, desculpa, futebol não é show da Broadway, entendeu? Que o show da Broadway é o seguinte, mesmo num final triste, ele é bonito, né? Você vai lá, você vê aquela peça toda, aí você tem um final triste. Nossa, mas que lindo, me emocionei. Ai, mas o final não foi feliz, mas não faz mal, que espetáculo lindo. Futebol, meu amigo, não é peça de teatro que final triste vai ser aplaudida. Final triste no futebol é tragédia. Futebol tem que terminar com um final feliz toda hora. E final feliz, não importa o conjunto, ele tem que ganhar, ele tem que resolver. Se o Flamengo quiser bater campeão, não importa como, tem que jogar pra isso. Falou em show da Broadway, eu vou vir pro lado de cá, porque afinal de contas de Nova York você entende, né? Sim, está indo pra lá brevemente. Eu quero te ouvir sobre o Gabigol. Coloca na tela pra gente, por favor, porque ele fica mordido, né? E parece que isso move o Gabigol também. Ontem ele deu uma resposta pública, colocou um post em rede social, falando assim, ó, hahaha, hashtag fora Gabigol. E colocou os números dele ali, repostou, né? Do Goleada Info, os números dele pelo Flamengo. E aí, óbvio, tem ali o total e tem nessa temporada. Ele tem 16 jogos, 11 gols e uma assistência. Um desses gols ontem marcado de pênalti. Daqui a pouco eu quero mostrar um outro lance aqui desse jogo. Não tem VAR nessa fase da Libertadores, hein? Mas eu vou mostrar um outro lance aqui pra saber a opinião de vocês. Só quero te ouvir antes, Sormani, sobre o desempenho do Gabigol e sobre esse post, né? Ele gosta. Não, ele é movido a isso, né, Dani? Ele é movido a isso. Ele tem que ter sempre uma fogueira embaixo dele para ele não ficar acomodado. Os números dele são excelentes, né?
A gente olha aí, os números dele são maravilhosos, imagina. Ele tem 115 gols no Flamengo e 28 de pênalti. Muita gente fala assim, só vai de pênalti. Não. A maior parte é tudo bola rolando. Sim. E ele não bate falta. Ele não bate falta. É verdade. Ele bate só o pênalti. Porque tem gente que bate falta e bate pênalti, né? O Rogério Ceni, por exemplo, no São Paulo, quando ele jogava, ele batia falta e batia pênalti. O Rafael Veiga no Palmeiras bate falta e bate pênalti. Aliás, ontem fez um de daqui a pouco a gente vai chegar no Palmeiras. Espetáculo. E o Gabriel, ele não bate falta, ele só bate a penalidade, né? Eu sou suspeito para falar do Gabriel, porque ele é um menino da vila, né? Eu conheço ele desde criancinha. Me lembro dele quando tinha uma propaganda da Gatorade, ele nunca tinha jogado no time de cima do Santos, ele já fazia essa propaganda, entendeu? Se ele estiver vendo alguém falar para ele vai se lembrar disso. Ele tinha acho que 14 ou 15 anos, ele já fazia essa propaganda e o pessoal apostava muito nele. E acho que ele deu a resposta, pelo menos em nível doméstico, ele vai muito bem, obrigado. Internacionalmente, ele não obteve sucesso, mas eu acho ele um jogador extraordinário. Outro dia estavam reclamando, eu falei para você, quer trocar pelo Marcos Leonardo e pelo Camacho? A gente troca, não tem problema nenhum. Olha aqui, ó, reclamar do Gabriel é o fim do mundo, gente. Reclamar do Gabriel torcida do Flamengo tá pegando no pé dele aqui, #F90BR, vai mandando aí o placar pro jogo do Corinthians de hoje. Muito mesmo? O pessoal tá pegando no pé dele aqui, dizendo que ele não jogou nada ontem. Fala pra torcida do Flamengo torcer um pouquinho pro Santos com o Marcos Leonardo de centroavante. E vou falar outra coisa. Marcos Leonardo não é ruim. O Gabriel, ele não é pode ruim, ter. não. O Gabriel, ele pode ter. O Jorge era bom também, vocês viram o que aconteceu com ele. O Gabriel, ele pode ter 1000 atitudes que eu não concorde. E nem acho que são exemplares, enfim, estilos de vida até completamente diferentes, por idade, etc. Pode ter 1000 situações que eu olho e falo, putz, não dá. Mas ele tem uma coisa que eu falo, esse cara eu queria do meu lado. Mas o que ele fez que te incomodou? Não, zero. Aí são coisas, fatores extracampo, estilo de vida, são coisas que eu não... Cada um gosta de rap, de trap? Não, Dani, o assunto não é esse, Dani, não vamos desviar, só tô dizendo o seguinte, ele tem uma vantagem. Quem tocou nisso foi você. Não, sim, mas Eu quis entender. Não, são questões, assim, posicionamentos, esse tipo de coisa, ir pra Twitter, ficar batendo boca com gente que não vale a pena, enfim, querer, às vezes, sabe, se colocar acima do bem e do mal em situações, é uma questão de personalidade dele. Não concordo, mas ok, mas ele tem uma vantagem. Independentemente de tudo isso, ele é muito decisivo em jogo grande. Comprometido. Acabou. Comprometido. Mas não jogou nada. Não se acomoda. Mas não sei o quê. Esse cara, em todo jogo decisivo, ele pimba, guarda. Mas ele pênalti, não importa. Tá lá. Ontem ele foi reclamando de mais um pênalti ainda. Coloca o lance aí pra gente, por favor. 20 minutos do segundo tempo. Ele é empurrado na área. Eu quero saber se vocês acharam que não tem VAR, né? VAR só nas oitavas. Então quero saber se isso aí é pênalti ou se não fez carga. Não achei. Não achei. Esse não, esse foi no braço. Vamos ver se a outra câmera muda a minha opinião. Mas eu achei que não. Ele não ia chegar na bola e acabou forçando. Ele fica revoltado, né? Olha lá, ele continua, o jogo continua. Esse tipo de postura. Sabe? Ele às vezes é desnecessário. Ele, sabe, se torna pedante. Não me incomoda, pô. Qualquer jogador reclamaria nessa situação. Mas são vários, isso não é só dele. Mas ele é excessivo em muitas situações. Não foi nada. Nada? Por essa imagem, nada. Não achei. Então tá bom. Mas independentemente de tudo isso, você queria o Gabriel no seu lado, no seu time, óbvio, pra ontem. Porque ele decide jogo grande, é jogador que resolve. O ano passado, a final da Libertadores quase foi invertida pro Flamengo, que estava sendo, sabe, engolido taticamente pelo Palmeiras por causa do gol desse cara. Ele fez gol contra o Palmeiras, fez os dois contra o River Plate. Ele decide jogo. Gente, pelo amor de Deus, vocês querem jogador o quê? Eu troco 10 vezes um cara que não é artilheiro no ano, mas que em jogo grande entra e faz e resolve, né? Do que cara que às vezes enche de gol no primeiro semestre. O cara termina, você olha o número do cara, o cara tem 27 gols na temporada. No primeiro semestre, 21. 6 no segundo semestre, com um monte de jogo que não vale nada. Nos jogos grandes o cara passa em branco. Bora, Zé. Deixa eu ir lá no estádio ouvir o Zé. Fala, Zé.
Não, é que ouvindo o Facincani assim, eu lembrei que no começo do ano o Palmeiras estava falando de um 9. É só uma coisa assim que passou na minha cabeça. Passou na sua cabeça, né? Mas calma que a gente vai chegar nesse Palmeiras. assim. Tem um 9 em construção que falou assim, ó, se estão pedindo eu vou trabalhar pra isso. Daqui a pouco a gente vai falar do Navarro aqui. Agora deixa eu só tocar nesse calcanhar de Aquiles, né, do Flamengo, porque a gente tá enaltecendo aqui, apesar da torcida tá pegando no pé um pouco do Gabriel na partida de ontem, a gente tá enaltecendo os 4 na frente pela movimentação. Tem uma questão defensiva, ela não é novidade, ela existe há muito tempo no Flamengo. Ontem se expôs de novo defensivamente esse Flamengo. E aí, eu quero ouvir vocês, mas eu também quero levar em conta a quantidade de desfalques nesse setor que o Flamengo tem. Ele muda ontem o meio-campo, acho que numa tentativa de construção de jogo, né? Quando ele coloca o João Gomes e o Thiago Maia, recua o Arão para a zaga, mas esse Flamengo está desfalcado também. Quanto passa pelo desfalque, quanto passa pela ineficiência do sistema? Se você virasse pra mim e falasse, ó, o Flamengo vem jogando com uma linha de defesa há 20 jogos, aí ontem ele teve 4 desfalques e trocou a linha inteira, eu entenderia. Uma ação descoordenada, uma brecha que ficou. Agora, esses desfalques acontecem há muito tempo. Fabrício Bruno não joga há um tempo, Rodrigo Caio entrou em campo esse ano, o Davi Luiz e o Felipe já estão jogando ali há algum tempo e a bola sempre entra pelo mesmo setor. Ontem aqui, a gente até brincava no tom, porque tinha um fundo de verdade. Eu lembro que eu ainda falei, Dani, vai sair um gol por ali. Você lembra? Uhum. É todo jogo é a mesma coisa. A transição, ela é mal feita. O entrelinhas da volância, Sormani gosta quando eu falo volância, da volância pra zaga é um latifúndio. Davi tem que decidir o cara que ele quer. articula, a gente até separa isso lá. Aí, ó, boa. Para além do bote errado que o Everton já tem que recuperar, se puder dar uma pausa, repara como a bola vai entrar tranquilamente ali, ó, entre a linha de volantes e a linha de defesa, ó. Presta atenção, o jogador se projeta, já identificou. Ele está trotando ali no meio campo. Olha só, olha só. Está trotando no meio campo, o jogador saiu lá de trás. Tem uma linha defensiva, tem uma linha de volante, o espaço. O bote do Davi Luiz parecia eu marcando Facincani na pelada, um pouco acima do peso, Facincani bem joga. Vai ali só pra encostar. Posição dele completamente. Aí vai entrar por onde? Nas costas da linha lateral esquerda. Ali, ó, a projeção. Como foi no Atlético Goianiense, como foi em outros jogos, como foi mais uma vez. Aí você vai querer questionar o Rodinei? Claro, mas você tem que questionar o espaço entre linhas, o bote do Davi Luiz, a maneira como o Arão chega. Então, assim, essa cadeia de erros, ela é repetida. E aí não é por falta de entrosamento. O Davi tá ali todo jogo, o Felipe tá ali todo jogo. O pessoal lá em casa. O Arão já tinha jogado assim no final de semana. Então, assim, não dá pra atribuir eu tive outra leitura, Facinca. Aos desfalques. Se a gente repetir o lance aí, você vai ver, o jogador, ele tá do lado do Arrascaeta. Ele tá do lado, o Arrascaeta não acompanha ele. Ele tá voltando, né, o Arrascaeta? Então, ele está voltando? Não, ele está trotando. Coloca de novo pra gente, É isso que me coloca. Outra análise. Ó, quer ver? Dá uma olhadinha ali, ó. Ó o jogador, ele tá próximo do Arrascaeta, quer ver? Ó. Olha lá. Mas o Thiago Maia tá nesse passo, ó. É esse trote do Arrascaeta que me incomoda, entendeu? É essa passividade. Tanto é que quando o Flamengo defende, ele defende com 5, com 2 linhas de 4, né? Porque mesmo com 3 zagueiros, ele faz 4-4 e ficam desobrigados de marcação. O Arrascaeta e o Gabriel. O Gabriel já dá o primeiro bote, marcando na saída de bola do adversário. O Arrascaeta, ele fica completamente desobrigado de marcar, porque ele não tem velocidade, ele não tem força para isso. Entendeu? Ele é genial, eu acho isso. Tô falando isso em termos de doméstico, hein? Você acha ele genial? Ele só não tem velocidade, não voltou pra marcar. Com a bola nos pés. Não, com a bola, repito. Ele com a bola nos pés, ele é muito bom. Ele é, aqui no Brasil, muito acima da média. Para fora, talvez essa velocidade, essa lentidão dele, essa falta de combatividade, o faça não despertar interesse dos times europeus. Alguém mais? Porque o melhor jogador. Porque o melhor jogador brasileiro, ele tem no mínimo que chamar a atenção de alguma equipe europeia, mesmo que seja da periferia. E ele não chama. Eu acho que passa muito por isso, entendeu? Por essa malemolência dele, essa é a palavra correta. Mas tinha todo um sistema defensivo atrás dele para fazer essa cobertura, não é o Arrascaeta que responde pelo entrelinhas ali espaçado. Ele faz um acompanhamento. O bote já nasce errado, porque o Everton Ribeiro lá na frente, ele tá mal posicionado. Então ele já corre para chegar atrasado, então ele já corre atrás do jogador. A bola quando entra, o jogador se projeta, porque os volantes, ou o Davi um pouco mais à frente, dependendo do posicionamento, não ocupam aquele espaço. Não é que o Arrascaeta deixou o cara chegar livre. O Arrascaeta, ele faz um acompanhamento, uma recomposição. Olha, é igual a gente falava ontem do André. É igual a gente falava ontem do André. Assim, não cobrem do atacante. Não, é igual a gente falava do André. Não esqueça disso. O atacante, ele dá o primeiro combate. Eu acho que o Everton errou ali, mas não é por isso. A bola começou no cara que tava no Everton, depois ele corre. Ele dá o primeiro combate, ele acompanha. Não é ele que ocupa o entrelinhas ali à frente da linha de zaga. O lance que eu estou propondo para discussão é
a passividade do Arrascaeta na marcação. Mas é isso o cara que tá eu tô longe falando. dele. Que o Everton errou, isso é outra história. Não, mas eu respeito a opinião de vocês, lógico, João. Eu entendo, vocês fazem uma outra leitura. A leitura que eu faço é essa, mas eu entendo. Eu, se sou o treinador, eu cobro dele. Falo, escuta, o cara passou do seu lado. E você viu e não fez nada? O que eu falei ontem, senhor Mani, tem uma cadeia de erros. É igual ontem você querer pegar e falar que a culpa do gol do Atlético nesse final de semana é do passe do Andrés. Você tem o bote, a corrida errada pro bote na lateral esquerda do campo, o espaço que deixa que o jogador do Tajeres se projeta, o bote do Davi Luiz, que inexiste. Aliás, fala-se muito pouco do Davi Luiz. A temporada dele, o momento dele é muito ruim. É muito ruim. Tomando decisões todas equivocadas. Parece que ele está correndo o campo inteiro. A projeção, mais uma vez, nas costas. Ele não sabe o que da lateral esquerda da zaga. Ele tá sempre posicionado. O Arão não tem esse cacuete. O Arão vai muito bem na construção ontem com a marcação para achar o passe para marcar nada. E o Rodinei termina o grande final, a cereja do bolo. Aí puxar pro Arrascaeta, pra mim ali, eu não concordaria nesse caso. Eu entendi. Mas deixa eu só pegar esse gancho do Facincani aí, que isso aí me interessou. Ele não sabe se ele é volante ou se ele é zagueiro. Isso passa só por ele ou isso passa também pela orientação que ele recebe? E passa pela falta de compactação de ter um cara ali dando esse primeiro combate no Flamengo que não existe. Esse gol, o Sormani estava explicando do Arrascaeta, eu vejo o Thiago Maia solto, sem função. Ele vai atacar vamos ver mais de novo. Espaçamento. Ele vai mais uma vez aí. Ele vai atacar uma pressão que já tem dois caras fazendo e ele abre o espaço e justamente o jogador da equipe do Tajeres ataca. Vamos ver, a gente vê. Totalmente. Dá pra rodar de novo? É. Aí você mostra pra gente o Maia. Mostra o Maia. Onde é que tá o Maia? Olha lá, o Everton sai. Tá, isso aí é do jogo. Beleza. Perdeu o bote. Olha lá. É do jogo, isso acontece. Olha lá. Você não perdeu. Olha lá, o Maia no meio de campo. Olha lá o Maia no meio de campo. Olha lá o Maia no meio de campo. Ali no meio de campo. Parou no espaço dele. O Arrascaeta entrega esse cara ao Maia. O Arrascaeta não acompanha esse cara até a meia-lua. Ele saiu completamente errado na posição pra atacar dois caras que o Flamengo já fazia a pressão. Exatamente. Se o Arrascaeta tivesse acompanhado esse cara, essa falha do Thiago Maia, que eu concordo com você, ele tá um pouco adiantado e deixa. Existe um espaço entre a linha de defesa e o meio campo, mas se o Arrascaeta acompanha o cara, esse problema poderia ter sido resolvido. Aí o Davi Luiz abandona, o Maia não chega nem pra fazer a última recomposição, nem o tempo de se recuperar ele teve. Mas aí, Facica, só pedir pra produção passar esse gol de novo. Não pode? Vai decorar o lance. Não, que eu acho. A última vez pra fazer porque eu acho que, por exemplo, o Flamengo tá com as linhas adiantadas. Então é natural que o Maia esteja onde ele está. Não, mas ele tem que estar cobrindo. Onde é que ele tá, ó? Onde é que ele tá? Ele tava lá no ataque. Não. É só voltar de novo. Mas ele sai da posição. Ele está com o Flamengo tinha 7 jogadores à frente. A linha adiantada, ela demanda uma compactação. Não é que a sua linha de ataque tá lá na frente e a sua linha de defesa tá lá atrás. Aí o problema não é do meio campo. O problema é da zaga que não encostou. Não, o meio campo saiu. Houve um buraco entre o meio campo e a defesa, que o meio campo estava marcando alto e a defesa não subiu. E aí nesse meio campo, nesse espaço, entre a defesa e o meio campo, o jogador se projetou mas marcou torto. Não adianta, não é questão de marcar alto ou baixo, marcou torto. Você pode marcar baixo torto que você vai ter espaço. Enfim, ele estava torto. Você tem a sequência dos 3 caras aqui. Ele saiu pra cá pra fazer a cobertura, abriu o buraco. Se ele fica aqui, o cara bate na dele. É simples. Existe uma falha no sistema defensivo, né? Parece que eles não estão muito bem não foi por acaso ontem. De novo. Para que isso aconteça. É isso. Aí contra um adversário você tem que chamar a atenção, Atlético Goianiense. Você sobe errado. Aí você dá liberdade pro Jorginho, melhor jogador. Dudu, gol do Elton. Sabe o que aconteceu ontem? Eu quero ouvir o Zé também, que tá lá ouvindo a gente. Ele não consegue ver os lances, mas ele tá com a gente. Ô Zé, escuta com atenção o que eles falam sobre a panela rubro-negra. Ontem eles aproveitaram para negar a existência dessa panela, Zé. Nós temos que entender que é normal que os torcedores tenham simpatia por A ou por B, por jogadores, por treinadores que estão, que passam, que não deixam de estar. O que não é normal é terem uma certa direcionalidade passional por A ou B, por um treinador A ou por um jogador B. Isso é que não me parece ser normal, seja feita não pelo torcedor, mas sim por vocês. Isso não me parece respeitoso. Não estou a falar em termos gerais, estou a falar com uma pequena parte, infelizmente, mas essa faz parte do nosso jogo, entendo-as perfeitamente, mas
a nós não nos afeta. Ou seja, somos um grupo que desde o início deixámos claro a nossa ideia de jogo, temos vindo a trabalhar. Acredito que sim, né? A única resposta que a gente pode dar é dentro de campo. A gente conversou muito sobre isso. Eu queria enfatizar aqui que nunca teve a panela, que foi muito falado nesse momento complicado, né? Que se fala muitas inverdades, mas a gente tem a plena consciência de que só cada vez mais juntos a gente vai conseguir sair dessa situação, trabalhando forte, um ajudando o outro. Boa. Ô Zé, você já tinha falado aqui que os grupos dentro do elenco são normais, né? Assim, até por aproximação, enfim. Eu quero te ouvir sobre o campo, o quanto que ele responde pelo que acontece fora dele, e sobre o Paulo Souza também, que você conhece bem. Ele fica incomodado com a comparação e aí joga pra gente, né? Coloca mais na parte da imprensa do que do torcedor. Porque o torcedor, beleza, ele entende que vai fazer essa comparação por tudo que o JJ representa pro Flamengo. Ou do Tajeres, o posicionamento dos dois volantes estavam errados, estava errado e o Felipe Luiz também. Tanto o Felipe Luiz como o Davi então erraram. Então tem uma série de coisas aí em conjunto que possibilitou aí o gol do Tajeres. E o microfone do Zé tá falhando. Zé, teu áudio sumiu, vamos ver o que aconteceu aí, a gente volta, vou jogar pra cá porque vocês da imprensa são terríveis. Vocês da imprensa ficam o tempo todo criando crise no Flamengo. Eu não fico plantando notícia pra amiguinho, não. Alô. Não. Alô, fora dessa. Plantar notícia pra amiguinho, não. Eu planto, não. Ao contrário. Eu me embaso por esses caras aqui, ó, que estão o dia inteiro lá trabalhando, que estão checando informação. Ó, o Zé, desculpa, Facinca, só porque o Zé voltou. Não. Fala, Zé, fala que a gente vem pra cá depois. Oi. Não, o que eu falo sobre o Paulo, porque ele se incomodou, é o seguinte, porque a partir do momento em que uma panela passa a ser notícia, né? Ah, panela, vão derrubar treinador, vão fazer isso, vão fazer aquilo. O treinador se sente incomodado, porque ele tem o dia a dia, ele tem o convívio com os jogadores, ele sabe exatamente o que está sendo feito no convívio diário e o comportamento dos jogadores. Eu acho que isso é fundamental para o Paulo poder vir a público e questionar, né? E poder jogar isso para o pessoal da imprensa. Tem também a imagem que você passa que ele não manda e quem manda são os jogadores. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que os jogadores estão empenhados em fazer o que ele vem pedindo, mas tem coisas que ele pede que são coisas impossíveis de determinados jogadores executarem dentro de campo. Em relação aos jogadores, eu volto a falar, todo mundo ali, o casado vai falar com o casado, o solteiro vai falar com o solteiro, o cara que vai pra noite vai se juntar com o cara que gosta de ir pra noite. É natural esse convívio dentro do vestiário, mas eu não vejo, assim, conhecendo principalmente esses caras da geração 85, né, que tanto se fala, em termos de comportamento, eu não vejo esses caras criando esse tipo de problema, essa panela que tanto se fala. Eu acho que não, eu acho que são caras profissionais que têm uma carreira enorme pela frente, enorme, né, por atrás, um currículo fantástico, e eu não acho que eles iam se sujeitar a esse tipo de situação para poder derrubar um treinador. Não vejo sentido, não. Eu acho que é natural você ter questionamento por conta do desempenho dentro de campo, e aí as pessoas se apegam a determinados aspectos que muitas vezes fogem do campo, né? Porque não tem capacidade de enxergar aquilo que está acontecendo. E aí é mais fácil você colocar de uma outra forma. Mas eu acho que a equipe do Flamengo deu a resposta, vem dando a resposta. Você percebe pela comemoração, vocês viram a cara do Everton Ribeiro ontem? Eu nunca vi o Everton Ribeiro com tanta raiva ontem. Então eu acho que essa resposta vem natural. E ela vem no campo, né? Você acha, Sormani, ofensiva essa comparação do Paulo Souza por parte da imprensa, né? Óbvio, com o JJ? Não, eu acho que a imprensa tem liberdade para comparar com analisar o jogo do jeito que ela entende melhor. Entendeu? Eu vou analisar dessa maneira. Qual é a maneira? Eu vou comparar esse Flamengo, que é um Flamengo estrelado, né? E com aquele outro, entendeu? Cada um compara do jeito que quiser. É liberdade, você tem que ter liberdade. É a questão do que a gente está discutindo agora do gol. Cada um tem uma leitura, entendeu? Cada um tem uma leitura, né? E eu respeito a opinião de todos e acho que a imprensa tem que ter liberdade para fazer a análise que ela quiser. Agora, se ela passa a ser ofensiva, com termos pejorativos, depreciativos, aí já é diferente. Eu acho que tem a situação. Se forçaram situações. Em nenhum momento, até para entender o contexto, desculpa, Facinca, da pergunta,
Paulo não se incomoda com as comparações do time dele ao time de Jesus. O Paulo não se incomoda se a torcida grita o nome de Jesus, se grita o nome de Sormani, se grita o nome do Pedro Ivo, do Zé Elias. Então o que ele quis dizer? Ele está incomodado que estão forçando uma situação do tipo, manda o Paulo embora porque o Jesus vai passar carnaval no Rio. Manda o Paulo embora porque o Jesus quer voltar. E aí ele fala. E aí ele de diversos setores. Se você acompanhar o noticiário, diversos setores alimentam esse tipo de situação. O Jesus está chegando. E Jesus ele deixa claro, né? E ele se incomoda. Da imprensa, sim. Ele não está generalizando. E aí não adianta, porque acaba que quando ele fala para a mesa da ESPN, claro, para a mesa dali, para o amigo que deu o seu post em rede social. Então, o incômodo dele, ele fala, não é com o torcedor e não é com comparação do time. É com forçarem uma situação que ele acha desrespeitosa. Mas tem torcedor que gostaria muito que isso acontecesse. Ele fala dos profissionais. Ele fala dos profissionais. Porque você falou que ele não está reclamando do torcedor. Torcedor também gostaria que o Paulo Souza fosse. Não, e aí o torcedor pode achar o que ele quiser. Ele entende que não pode bater em casa do jogador, achar e gritar, ele pode fazer o que ele quiser. Seguinte, que não é só o setor da mídia, como você está dizendo, que pede isso. A torcida também quer isso. Se você fizer E ele fala, uma coisa é o torcedor, outra coisa é quem trabalha, é quem acompanha. Ontem, claramente, a resposta dele era sobre uma situação de que se forçava que o Jorge Jesus estaria fazendo uma sombra a ele. E aí, a partir disso, ele respondeu. Entendeu? Então, o que acontece é muito mais sobre a abordagem que o Jorge Jesus estaria no Rio fazendo a sombra do que comparação ao trabalho. São noticiários que têm surgido de que essa passagem dele agora no Carnaval no Rio de Janeiro nas próximas semanas é uma passagem para marcar um território, para forçar uma reunião, para forçar agora de fato um possível interesse em estar de volta ao Flamengo e colocar ainda mais uma pressão em cima do Paulo, porque é aquela coisa, na hora de usar o clube de trampolim, foi macho pra caramba. Tô voltando pra Europa, já fiz, ó. Na hora que o Flamengo for lá negociar, foi macho, não, vamos, veja bem, tem um contratinho com o Benfica, não sei, então, olha, me espera que a hora que eu quiser eu volto. Amigão, a fila andou, chega. E eu falava aqui muitas vezes, o Flamengo tem de se desvencilhar o mais rápido possível desse cidadão. Acabou, foi lindo, foi maravilhoso, ficou em 2019, a história tá escrita. E é justamente isso que o Paulo coloca, né? Exato, chega. Que tá na hora de evoluir, de entender que o trabalho agora é outro. A gente tem muito assunto para tratar ainda por aqui, ó. E eu quero fazer... Eu não, né? Alguém aqui pediu para fazer uma comparação. Então, pra gente fechar esse assunto do Flamengo e já encaminhar pra goleada do Verde. Coloca na tela aí pra gente, por favor. E esse foi mais um vídeo do seu, do nosso canal Léo Fute Fla. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Grande abraço.